Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos estudando o Livro do Céu, capítulo 7, 14. Maio 4 de 1906. E hoje o tema é Temores e Lágrimas da Alma. Jesus lhe pede que seja mais precisa no escrever. Estava muito aflita por não ter visto claramente o meu adorável Jesus, com o agregado de que o pensamento me dizia que Jesus, aquele que a minha vida já não me amava, aquele que a minha vida já não me amava. Ó Deus, que pena mortal sentir meu pobre coração, não sabia o que fazer para me libertar disto.
Derramei lágrimas amargas e para me libertar disto, não me ama mais, mas o despeito de que ele não me amava mais, o amarei mais que antes. Escrevi isto para obedecer. Então Luísa estava aflita por não ter visto Jesus e já fala que ele não a ama mais, né? Isso é impossível, né? A gente sabe que é impossível porque Deus ama até o pecador, por que não vai amar ela, a sua secretária fiel, né? Mas mesmo assim ela diz que iria o amar mais do que antes, né? O desejo dela é sempre amar Jesus. Depois de muito esperar, aí ela ficou esperando, né? Ela decidiu que ia amá-lo de qualquer jeito, né? E depois de muito esperar, veio e punha minhas lágrimas sobre seu rosto. Eu não entendia bem o porquê, mas me parecia que, como aquele pensamento me tinha estimulado e quase empurrada a amá-lo demais, ele correspondendo por isso me disse. Então, tudo o que nos acontece é Deus que nos faz, nos inspira, nos estimula, né? Então, com todo aquele sentimento dela de aflição, Jesus colocou um outro sentimento nela, que era para amar mais a Jesus. Então, é isso que Ele quer de nós, que nós o amemos mais e mais. Mais do que ontem, mais do que anteontem. E amanhã também amaremos mais. E depois da manhã, mais ainda. É isso que eu entendi que ele quer aqui. Ele, condescendendo com isso, me disse: como não te amar? Amo-te tanto que até as tuas lágrimas levo conta e as levo sobre o meu rosto para a minha alegria, quer dizer, a alegria de ver que ela o amava tanto, né? Jesus nunca vai deixar de nos amar, nunca. Isso é um pensamento que nunca deve acontecer no nosso coração. Depois acrescentou: minha filha, quero que seja mais precisa, mais exata, que manifeste tudo ao escrever, porque muita coisa as omite, embora você as tome sem escrever, mas muitas servirão para os demais. Então, tudo que Jesus mostra para Luísa, para ela escrever, é para todos nós, para nós que estamos empenhados em viver a divina vontade. É para nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e para que a gente também desenvolva isso ao nosso derredor e passe para os outros. Também, continuando a Luísa, né? A missão da Luísa. Eu, ao ouvir isso, fiquei confusa, porque certamente eu faço. Mas é tanta repugnância de escrever que só os milagres que sabe fazer a obediência pode me vencer, porque de minha vontade não seria boa para escrever nem sequer uma vírgula. Aqui então, o que ela está dizendo? Que ela não escreve porque ela tem repugnância de escrever certas coisas, talvez certas coisas muito íntimas dela, ela não gostaria de deixar público, né?
Mas Jesus diz que tudo vai servir para os demais, para nós. Então ela tem que escrever. Então ela, com obediência, escreve, né? E nós também devemos ser obedientes. Obedientes para falar todas as verdades que nós estamos aprendendo de Jesus, para quem precisar ouvir. Porque de minha vontade não seria boa para escrever nem sequer uma vírgula. Então aqui ficou bem claro que tudo que é escrito é Jesus que escreve, não é ela. Porque se fosse por ela, está dizendo que ela não ia conseguir nenhuma vírgula. É só Jesus que escreve. Bom, nós já cremos nisso, né? É para quem não crê. Ela está dizendo bem claro aqui que é Jesus que escreve, não é ela. Seja tudo para a glória de Deus e para minha confusão. Então, tudo para a glória de Deus e que ela não entende, mas ela faz por obediência e por nós. Ela fez tudo também por nós, nossa querida Luísa. Vamos dizer nossa mãe Luísa, né? Hoje é Dia das Mães e a Luísa foi uma mãe para nós, deixando tudo esse legado para nós de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor infinito, que ele atinja todas as pessoas. Seja tudo para a glória de Deus e para a minha confusão. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Nós estamos estudando o Livro do Céu, capítulo 7, 15 de maio, 1906. E o tema hoje é: Deus é alimento e vida da alma. Isso aqui é muito importante. Divino Espírito Santo, vem e faça essa meditação conosco, para que ela seja feita na divina vontade e não na minha vontade humana. É o que eu mais peço. Então, Deus é alimento e vida da alma. Eu penso assim, tudo para Deus. Então, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está fazendo tudo que a gente tem que fazer, desde a hora que amanhece até a hora que deita, é tudo para Deus. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos deixa em pé, é Ele que dá mesmo a vida à nossa alma e dá alegria, né? O que é vida à alma? Dá alegria mesmo nas dificuldades, né? Todas as dificuldades que a gente tem, mesmo assim a gente tem a alegria e a paz. Continuando o meu habitual estado, veio o bendito Jesus com um pão na mão. Aí Jesus vem dar os ensinamentos dele é como ele fazia em parábolas, né? Ele vem fazer por demonstrações, né? Então ele veio com um pão na mão, como se me quisesse fortalecer. Por quê? Por suas contínuas privações, me sinto tão mal. Então, porque Jesus a privava dele, ela se sentia mal, que parece que só um fio de vida me mantenha viva
e que debaixo desse fio ficaria incinerada e consumida. Então, só um fio de vida mantinha ela viva, né? Depois de me ter fortalecido com aquele pão, disse-me. Aí ela comeu o pão e ficou forte, né? Aí disse Jesus a ela: Minha filha, assim como o pão material é alimento e vida do corpo. Quer dizer que Jesus deu um exemplo ali vivo, né? Que acontece com todos nós. Quando a gente tá fraca, né? Sem vontade de nada, a gente toma um café com um pão, dá um up, né? Na gente, né? Dá mais vida. E não há partícula do corpo que não receba vida deste pão. Então, o pão vai, o alimento vai e faz toda a parte dele que tem que fazer, e o corpo fica reanimado, né? Assim, Deus é alimento e vida da alma. Então, como a gente busca o alimento para fortalecer o corpo, nós também devemos nos buscar o alimento que é Deus para a nossa alma. É alimento e vida. Isso tem que ser o tempo todo, né? Às vezes a gente esquece de Jesus um pouco porque está fazendo uma coisa ou outra, mas a gente volta, né? Volta a Ele e até pede desculpa. Desculpa, Jesus, eu estava tão distraída, né? Aí, como ele percebe que há amor naquele ato, ele fica muito feliz, né? E não há partícula no corpo. Não, aí nós estamos aqui. E não deve haver partícula que não tome vida e alimento de Deus, isto é, animar a si mesmo. Somente Deus nos alimenta e nos anima. Como nutrir seus desejos sem Deus? Os afetos, as inclinações, o amor, fazê-los tomar vida e alimento em Deus, de modo que nenhum outro alimento lhe fosse agradável, somente Deus apenas. Mas, ó, quantos fazem com suas almas se alimentem por toda sorte de porcarias. Então, Deus é o nosso alimento. Muitas vezes a gente está alegre, feliz, né? E não sabe por quê, né? Por que será que eu estou assim? Tantas vezes eu tenho estado nesse estado alegre, mas eu sei por quê, né? Eu sei por quê, né? Mas outras pessoas que não vivem junto de Deus, Deus está chamando elas, porque só Ele dá essa vida, só Ele dá esse alimento agradável, só Ele que dá esse amor, esses afetos, né? Somente Ele. Mas as pessoas muitas vezes querem se alimentar de porcaria, então voltam ao estado anterior, né? Um estado que não é um estado de Deus, um estado na alegria, apesar de tudo, né? E na confiança plena de Deus, que Ele está acima de tudo da nossa vida, de todas as coisas, que não precisa ter medo de nada, de todas as dificuldades que aparecem na sua vida, você não precisa ter medo, porque Ele está tomando conta de tudo e de todos aqueles que são seus, né? Às vezes a gente está preocupada, né? Eu estou um pouco assim pensativa na minha filha, porque não tem jeito de não estar. A hora que a gente vê a pessoa no caminho, um caminho errado, a gente se preocupa, né? Não estou assim preocupada, nem estou sofrendo com isso, porque eu estou confiando plenamente em Deus. Já fiz a minha colocação, né?
ela já retrucou, eu nem vi a retrucação dela, já apaguei, não quero saber. Eu coloquei aquilo que a divina vontade me instruiu a colocar. E confio na divina vontade, né? Uma hora ela vai entender. Isso aí é a porcaria, ela se alimenta de muitas porcarias. Isso foi o que eu falei para ela. Em outras palavras, evidentemente, mas Jesus está dizendo aqui, né? Ela se alimenta de muitas porcarias. E foi isso que eu falei para ela. Dito isso, desapareceu e encontrei-me dentro de uma igreja. E parecia que várias pessoas diziam: Maldito, maldito! Como se quisesse amaldiçoar ao Senhor bendito. E também as mesmas criaturas, quer dizer, uma às outras. E não sei como compreendia todo o peso dessas maldições. Então, a maldição é pesada, né? Como se significassem destruição de Deus e deles mesmos, quer dizer, sem Deus. O maldito é aquele que não tem Deus. Ele não tem Deus. Então, é uma destruição dele mesmo. E eu chorava amargamente por estas maldições, né? Coisa pesada, né? Depois via no altar um sacerdote que celebrava, que indo no meio daqueles que tinham profetizado traz maldições, com voz solene e com autoridade, disse: Maledite, maledite, maledite. Ele disse isso pelo menos por uma vintena de vezes ou mais, quer dizer, 20 vezes ou mais. E enquanto dizia isso, parecia que milhares e milhares de pessoas caíam mortas. O que a gente pode imaginar? Que as pessoas próprias atraíram a maldição para as suas vidas, né? Se alimentando de porcaria. Olha o que Jesus está dizendo, se alimentando de porcaria. O alimento qual é? O alimento é Deus e vida da alma. Agora, se as pessoas não se alimentam de Deus, não dão vida à sua alma, se alimenta de porcaria e estão mortas. Essas pessoas que a gente vê andando aí, que se alimentam de porcaria, estão mortas. Quem por revolução, quem por terremotos, quem por fogo e quem na água, e parecia-me que estes castigos eram precursores das próprias guerras. Então, ela está dizendo que essas pessoas que caíam mortas eram também por revoluções, por terremotos, por fogo, água. Então, isso aqui Jesus está prevendo essas pessoas que se alimentam de porcaria, são as maledictes. São as malditas, né? E ela chorava, e eu chorava. E ele aproximou-se de mim e me disse, claro que ela chorava, né? Quer ser uma cena horrorosa dessa? Quem que vai ficar contente, né? Minha filha, não temas, a ti não te amaldiçoo. Antes te digo, bendita mil vezes. Chora e reza por esses povos. Chora e reza por esses povos. Então, Deus quer que a gente interceda por todas essas pessoas que a gente vê claramente que se alimentam de porcarias,
Quando as pessoas se alimentam de porcarias, o que sai de dentro delas? Porcarias, né? Tudo do que ela se alimenta é aquilo que sai. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, do livro do céu, de tudo que é santo, da nossa boca só vai sair coisas santas e puras na divina vontade. E a gente, cada vez mais nos alimentando dessas coisas santas, dessas palavras santas, principalmente aqui do livro do céu de Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos falar só coisas santas, porque o que sai de dentro do homem, né, é aquilo que entrou nele, né? Entrou o bem, entrou a divina vontade, só vai sair a divina vontade. Por isso que a gente pode a gente pode chamar a atenção das pessoas, porque tem a autoridade do livro do céu. O livro do céu tem autoridade. Opa, se foi Jesus que escreveu, ele tem autoridade. Então, dentro dessa autoridade do livro do céu, nós podemos chamar a atenção, ainda mais de filhos, né? De filhos que possam estar no caminho errado. Deus nos dá essa autoridade, coisa que antes não tínhamos essa autoridade. Mesmo conhecendo a Bíblia, nossa, estudei a Bíblia há anos e anos, eu não tinha essa autoridade que eu sinto que eu tenho hoje. Sei tranquilamente, assim, falo e transmito a verdade, transborda de mim a verdade, porque eu estou me alimentando da verdade. Não estou me alimentando de outras coisas, estou me alimentando da verdade. Então, ela transborda em mim. E onde a gente ajuda as pessoas. A gente, na hora que a gente fala, e a verdade choca, a verdade aborrece, a verdade não quer ser, não querem ouvi-la, mas não faz mal. A gente fala e confia em Deus, que Ele vai fazer a obra. Jesus, nós confiamos sempre em vós. Amém, Fiat.